Aproveito a ocasião para apresentar a biografia do Padre Reuss que eu escrevi por solicitação da comissão episcopal que foi encarregada de mandar para Roma todo o processo de canonização e beatificação do Padre Reuss. Escolhi o título Santidade sem Alarde, o Padre João Batista Reuss, exatamente porque essa frase ou essa caracterização, ela define para mim, pelo menos, toda a maneira de ser do Padre Reuss e, no final das contas, vai colocar a grande pergunta: se ele foi um santo sem alarde, como é que ele ficou um santo popular? Bom, eu segui mais ou menos as regras de uma biografia e, naturalmente, essas biografias se ocupam com a vida e a formação do respectivo personagem, nesse caso o Padre Reuss, que fez todos os seus estudos convencionais da época, fez os seus estudos clericais no seminário de Bamberg, na Alemanha, foi ordenado sacerdote secular e trabalhou um ano numa paróquia na diocese de Bamberg. Depois disso, ele entrou na Companhia de Jesus, fez todos os seus estudos necessários e as complementações exigidas na época, e por seu desejo ele foi mandado para uma missão, ou ele pediu para ser mandado para uma missão que os jesuítas alemães na época mantinham. Eles mantinham na base realmente uma missão na Índia, no Chile, nas Montanhas Rochosas, nos Estados Unidos e aqui no sul do Brasil. Ele teria tido preferência para ir para uma dessas missões tipo Índia, mas em 1900 ele recebeu então a destinação de vir trabalhar na missão aqui no sul do Brasil. E aqui no sul do Brasil ele vai encontrar uma realidade que em poucas linhas era esta. Havia a população dos estancieiros nos campos do sul, nos campos da campanha e em cima da serra, os estancieiros com as suas estâncias de gado, e no Vale do Rio dos Sinos e no Vale do Caí já na época, e também já no Taquari e no Jacuí e no Rio Pardo, tinha colonizações alemãs, umas dezenas de comunidades alemãs cujo atendimento pastoral era entregue aos jesuítas alemães que tinham vindo dessa finalidade. Ele, como tinha experiência em atividade pastoral direta com o povo, já que ele tinha sido pároco auxiliar de uma paróquia na diocese de Bamberg, ele achava que iria ser destinado para trabalhar com muitos outros jesuítas nas paróquias que estavam se fundando, que já estavam fundadas. Porque na época havia já paróquias consolidadas em toda essa região colonial, que vai de Taquara ou de Torres, praticamente Taquara principalmente, até Santa Maria. Mas por surpresa ele foi, em vez de ir trabalhar numa paróquia dessas, ele foi destinado a ser professor no colégio Stella Maris em Rio Grande. E lá ele encontrou uma sociedade para ele completamente desconhecida. A população da cidade de Rio Grande era totalmente cosmopolita pelo fato de ter sido o grande porto de entrada e saída de mercadorias e de imigrantes. Então eram luso-brasileiros, comerciantes, imigrantes que chegavam e iam, e os jesuítas resolveram colocar naquela cidade um colégio
chamado Stella Maris. E o Padre Reuss foi encarregado de, primeiro, trabalhar como professor e nos últimos anos ele foi diretor do seminário. E, paralelamente, ele fazia atividades pastorais diretas na diocese, lá com o povo, na paróquia de Rio Grande. E durante aquela atividade, ele teve uma iniciativa que depois foi se espalhando pelo Brasil inteiro, que foi a primeira organização operária, ele a chamou de Organização Operária Católica, que reuniu operários e operárias, e para essa turma, para essa associação, ele dedicava todo um carinho especial. Essa organização, basicamente católica, ela depois foi, uma década depois, foi o ponto inicial para os círculos operários que foram se multiplicando pelo Brasil lá fora e tiveram uma repercussão nacional com uma grande organização, muito bem organizada e assistida, que se propagou pelo Brasil como um todo. Bom, no colégio em Rio Grande ele trabalhou, portanto, 13 anos, basicamente na educação da juventude e na formação de nível médio. Foi o diretor desse colégio. Em 1910, no começo de 1911, ele foi chamado para São Leopoldo para ser o vigário da paróquia de São Leopoldo. E lá ele entrou, desculpe, eu me enganei. Em 1911 ele foi transferido para o Colégio Anchieta, onde ele foi professor e orientador também dos alunos que tinham as suas agregações e as suas organizações de tipo religioso filosófico ao lado do currículo oficial do colégio. Ele trabalhou nesse sentido também aí no Colégio Anchieta, portanto, novamente no setor educacional, basicamente. No final de 1911, ele foi destinado para São Leopoldo para ser o vigário da paróquia. Lá ele entrou diretamente na atividade pastoral junto com o povo. E ele ficou um ano apenas na paróquia de São Leopoldo, que naquela época abrangia Sapucaia, Lomba Grande, toda essa região. Ele percorreu essa região toda, naturalmente a cavalo na época, e atendeu aos colonos e também à população luso-brasileira, basicamente nesses lugares onde ela era predominante. No final de 1913, portanto, com essa experiência pastoral, onde ele teria tido vontade mesmo de trabalhar o resto da vida, ele foi chamado para ser professor e orientador espiritual dos seminaristas, o seminário que acabava de ser criado em São Leopoldo, naqueles antigos prédios onde hoje se encontra a prefeitura. Era o antigo Colégio Conceição, que estava foi edificado e funcionava naquela quadra, que em 1981 aqueles prédios, por um incêndio, foram destruídos e hoje se encontra lá a Prefeitura de São Leopoldo. E a partir desse momento, portanto, de 1914 até 1947, quando ele faleceu, ele praticamente sumiu do grande público. Ele se recolheu ao seminário e lá ele trabalhou como orientador espiritual e principalmente como professor até 1942. E levou uma vida praticamente reclusa e uma personalidade bastante
bastante isolada e às vezes até com tanto afastava talvez um tanto muita gente, mas todos que conviveram com ele estão de acordo que ele tinha uma vida espiritual extremamente profunda e sabe-se pelo diário dele e por outras razões que ele teve visões e teve uma vida espiritual, portanto, muito intensa, mas muito interiorizada. E isto fez com que eu escolhesse o título Santidade sem Alarde, porque, na verdade, ele não teve contato com o público durante todo esse tempo. Viveu recluso dentro dos muros do seminário, fazendo algumas atividades no Colégio São José, alguma ajuda na paróquia de São Leopoldo, e por aí param as atividades dele, além daquelas principais que ele estava desenvolvendo no seminário. Em 1942 ele foi transferido para o atual Colégio Cristo Rei, que tinha acabado de ser construído, e lá ele passou os últimos 7 anos, ou 6 anos e meio, os últimos 5 anos, vamos dizer assim. Também totalmente recluso e praticamente desconhecido ao grande público. Então a grande pergunta que se coloca agora é como é que uma personalidade com uma trajetória destas, sem espetáculo nenhum, sem ter feito, assim vamos dizer, proezas de grande porte, como vários ou muitos dos seus irmãos de ordem fizeram nas paróquias daquela época, que eram paróquias de territórios enormes. A paróquia de Estrela, por exemplo, na sua primeira fase, abrangia todo o Vale do Taquari, nas duas margens, até Vila Ipê, lá na colônia italiana. Então, ele não teve ocasião de fazer essas proezas de viajar a cavalo ou de mula, como muitas vezes, como quase era exclusivamente feito o trabalho pastoral da época. Então, a pergunta é essa: como é que ele é o grande santo popular agora daqui do sul do Brasil? Essa pergunta não tem resposta. O núncio apostólico que visitou a sepultura do Padre Rois em 1992 ou 3, ele disse que o maior milagre da santidade do Padre Rois é exatamente o fato de ele ter sido uma personalidade sem brilho humano maior, e contudo, depois da sua morte, ele se tornou um grande centro, o grande santo popular que atrai diariamente peregrinos em algumas ocasiões do ano, Sexta-feira Santa, finados. São verdadeiras peregrinações que vêm de longe, peregrinações que vêm das redondezas, quilômetros de distância, visitantes de outras partes do Brasil, e para venerá-lo. Então fica em aberto essa questão toda. Como é que um santo sem alarde se tornou um santo popular?